Pastor Joís, por que a Briba se chama Briba? Ó, Bíblia vem de biblioteca, biblion. A Bíblia não é um livro. Ó, gente, a Bíblia é o quê? É um conjunto de livros. A Bíblia evangélica tem 66 livros. 66 livros. A Bíblia católica tem 72. Qual é a melhor tradução na opinião do pastor Joís de Assis? A Bíblia católica é a melhor tradução, até hoje. E que é a Septuaginta. A Septuaginta é a melhor tradução da Bíblia até hoje. Eu lhe garanto isso como teólogo que sou. Né? Aí depois tem Bíblia disso, Bíblia daquilo, Bíblia... A palavra Bíblia vem de biblioteca, biblion, ou conjunto de livros. Não é um livro só. São vários livros, subdivididos, né? Mas por que a Bíblia evangélica tem 66 e a Bíblia católica 72? É por causa dos livros históricos de Macabeus, Macabeus 1, Macabeus 2, livro de Tobias, livro de Sabedorias. A Bíblia católica tem alguns livros a mais, porque foram aceitos pela Septuaginta. Já a Bíblia evangélica tem a menos, porque ela não aceitou alguns livros. Você tem na mão aquilo que os nossos pais aceitaram. Uns aceitaram, outros não aceitaram. A tradução da Septu, ou seja, 70, Septuaginta, foram os 70 sábios escolhidos para traduzir a Bíblia, 70 sábios judeus. Então, é a melhor tradução que eu já conheci. Eu sei que tem tradução evangélica, corrigida, Almeida, não sei o que lá, tal, muito boa também. Eu estou dizendo, para uma coisa ser melhor, não quer dizer que a outra é ruim, não. A Septuaginta é a melhor. E a tradução de Almeida também é melhor. Mas tem umas traduções meio desmanteladas também, tá? Hoje tem Bíblia para tudo, né? Bíblia disso, Bíblia daquilo, Bíblia da mulher, Bíblia da criança, Bíblia do homem. A Bíblia é maravilhosa. A tradução mais correta que eu acho é a Septuaginta. E a Bíblia Almeida também é muito boa. A Bíblia católica é muito boa, principalmente pelos livros históricos que tem. Macabeus 1 e 2, livro de São Tobias, livro de Sabedorias é ótimo. Então, por isso que o nome da Bíblia chama-se Bíblia, porque é uma biblioteca. Oxi, é um compêndio, é um conjunto de livros. A Bíblia não é um livro só. A Bíblia é um conjunto de livros, ok? Aí, esse conjunto de livros é dividido em duas partes, Velho Testamento, velho, e o Noivo. O Velho Testamento e o Novo Testamento. E qual a diferença? É porque o Velho Testamento é o Velho Testamento, e o Novo Testamento é o Novo Testamento. Eita, que profundidade! É profundo demais, O Velho Testamento, ele retrata as leis, os livros antigos da Bíblia judia, a Bíblia judia, os livros da Torá, aqueles livros foram escolhidos. O Novo Testamento, a maioria deles, 60% deles, 70% deles é de Paulo e retrata de Cristo para cá. O Velho Testamento, antes dos Macabeus para lá, houve 400 anos de silêncio. Deus ficou calado, quá. Deus ficou calado, quá. Nesses 400 anos, o Egito dominou Jerusalém. Aí depois veio Roma, entendeu? O chamado Macabeus 1, Macabeus 2. Os Macabeus eram insurgentes que lutavam pelo poder para devolver para Israel. Então, o Novo Testamento, que está falando Novo Testamento ou Nova Aliança, inclui os gentios. O Velho Testamento não inclui. Na religião judia, ela não era muito aberta. Até hoje ela é meio fechada, porque existem judeus cristãos, né? Como é o nosso querido Fernando Bartolomeu. Fernandão, ele é judeuzão e é cristãozão. E é maravilhoso, tá? É do canal Catuve. Mas os judeus antigamente, eles não se envolviam com a gente. Eles achavam a gente gentil, entendeu? A salvação era mais para eles. Mas com o advento de Cristo, essa salvação foi espalhada para toda a terra, para todos os homens. Aí veio o Novo Testamento, que conta a história de Paulo, dos apóstolos, né? Entendeu?
Cristo mudou muita coisa na lei. Cristo foi um marco, né? Os judeus não acreditam no Novo Testamento. Os judeus cristãos acreditam. Existem milhares de outros livros que não estão na Bíblia. Alguns muito bons, como o livro de Enoque, o livro de Melquisedeque, mas também tem muitos livros leves, abestalhados, que não merecem confiança, por causa do gnosticismo. O gnosticismo era uma doutrina que houve entre o século 50 e 100 depois de Cristo. O gnosticismo foi terrível, né? Ok? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver mais. Sobre o assunto da Bíblia, né? Deixa eu ver aqui. Não comia na mesma mesa. Não, a religião judia, ela tinha uma doutrina muito fechada antes de Cristo. Judeus, eles misturavam-se com a gente, gentios, mas em termos de negócio. Eles evitavam casamentos conosco e eles não permitiam que gentios casassem com judeus, né? Mas sempre se casavam, porque as judias são lindas, né? E aí os cabas casavam mesmo. Mas dava um trabalho danado. Inclusive minha bisavó, ela foi deserdada porque ela casou com gentio, né? Minha bisavó era Serafadim e ela casou com um siciliano. Aí o velhão lá disse não. Então judeu só casava com judeus. E eles eram totalmente fechados. Eles consideravam a gente como se fossem imundos. Tem até na Bíblia, né? Que Pedro teve uma visão, um vaso de animais imundos, pato, coelho é imundo. E uma voz dizia, mata e come. E aí Pedro disse, Deus me livre de comer tal coisa imunda. E então a voz disse para Pedro, não torne imundo aquilo que Deus purificou. Então, isso era uma mensagem de Deus para Pedro, o apóstolo Pedro, que os gentios, que eram considerados animais imundos, Deus iria soprar o Espírito Santo sobre eles. E o Espírito Santo soprou sobre os gentios no Pentecostes, que é no mês de junho, entre 20 e dia 30 de junho. É o São João, foi aonde o Espírito Santo desceu. Aí daí, no ano 300, nasceu o cristianismo católico, que foi a nossa primeira grande igreja, né? Então, mas a Bíblia, ela é história. O livro de Atos ainda continua sendo escrito, o livro de Atos dos Apóstolos, né? Então, assim, queira ou não, os judeus teve que abrir um pouquinho, né? E aceitar, e até porque o cristianismo deu uma sorte muito grande para os judeus. Os judeus, os maiores judeus mais ricos e mais poderosos do mundo são no meio dos cristãos. Eles, na geração deles e na parentela deles, não crescem. Eles crescem muito. Historicamente, eles cresceram muito aonde? Na Holanda. Os holandeses adoravam os judeus. Mas por que eles não cresceram na Síria? Que eram parentes de Ló. Filhos das filhas de Ló. Então, o cristianismo, ele é um enxerto. O nosso tronco é judaico. Cristo é judeu. A maioria dos apóstolos é judeu, embora que Cristo não é judeu legítimo, o chamado puro, porque ele tem muitas outras gerações de outras nações dentro dele. Sabá, né, tem Canaã, a prostituta de Canaã, que é bisavó, tem Ruth, que era moabita. Então tinha muitas gerações que não eram judeus na família de Jesus, entendeu? Mas a Bíblia, o Antigo Testamento, é totalmente judaica. A nossa fé é cristã judaica. Nós falamos sobre reis de Israel, como Davi, como Saul, né? Abraão é o pai da fé,
Moisés é o pai, o pai da lei de Israel, né? Jacó é o pai da nação de Israel. Então a Bíblia, ela é muito grande e maravilhosa. E ela tem um mistério. Se você ler ela 10 vezes você encontrará coisas novas. Se você ler ela 20 vezes encontrarás coisas novas. A Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã, porque ela mostra muitos mistérios que os judeus mesmos não aprenderam na Babilônia, no Egito, o relacionamento de Deus com o seu povo. Por isso que o nome é teologia. Teo é Deus, logia é lógica de Deus. Como é que Deus se comportou com os caras do passado? É uma pipi estatar para o comportamento de Deus no hoje. Por isso que o nome teologia é o estudo de Deus e das suas doutrinas. Como é que Deus se comportou com Davi, como é que Deus se comportou com Moisés, como é que Deus se comportou com Raabe, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Isso nos dá margem para os nossos relacionamentos com Deus hoje. Entendeu? Aí tem as outras partes da teologia, história bíblica, tal, né? O livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. A gente pensa que é o livro de Gênesis. Não. O livro de Jó é pré-diluviano. Ele veio na espaçonave de Noé. Espaçonave não, o barco. Veio no barco de Noé. Jó era pré-pré. Sabe o que é pré-pré? Pré-diluviano. E o livro mais antigo é Jó. Entendeu, minha gente? Sim ou não? Embora que o livro de Jó não é tido como um livro histórico. O livro de Jó é tido como um livro poético. Mas a linguagem e a letra do livro de Jó mostra que ele é muito mais antigo do que o livro de Gênesis. Moisés escreveu o livro de Gênesis, mas não escreveu todo. Mesma coisa de Davi. Davi escreveu o livro de Salmos, que é o livro de reza judaica muito mais poderoso do que São Cipriano. Mas ele não escreveu todo. Davi escreveu o livro de Salmo até o número 70 a 80. Depois morreu. Então, a partir do Salmo 80, são outras pessoas que escreveram. Mesmo assim, é o livro de Gênesis. Até a morte de Moisés, né, ele escreveu o livro de Gênesis. Tem um livro de Êxodo, mas o livro de Êxodo retrata a morte de Moisés. Então, não foi ele que... ele não ia dizer, eu vou retratar minha própria morte. Teria que ter alguém ali escrevendo, né? O livro, né? O livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. E ele é um livro pré-diluviano. A Bíblia é um mistério, né? Agora, eu acredito na Bíblia e incluo na minha Bíblia do meu coração o livro de Melquisedeque e o livro de Enoque. Tá? O livro de Enoque é antiguíssimo. Mas ele não foi aceito pelo... primeiro, os judeus não queriam botar, depois bota, não bota. Depois a própria igreja não quis o livro de Enoque. Porque o livro de Enoque tinha coisas que tinham que ser muito explicadas. Então, eles deixaram de lado. Sexo com anjos, anjos tendo sexo, anjo fazendo filho. E isso ia dar uma confusão danada na igreja medieval. Então, a igreja resolveu, não, essa é uma coisa muito complicada para as pessoas entenderem. Como é que um anjo é santo e pega uma mulher? E como é que um anjo pega uma mulher e tem um filho? Então ele tem pênis, então ele tem orgasmo. Então, não, vamos deixar isso de fora. Aí deixaram o livro de Enoque fora. Mas o livro de Enoque é fortíssimo. Fortíssimo. Né? Grandes mistérios a Bíblia fala. Antes, a ciência tentava esconder, dizia que não houve dilúvio. Hoje a ciência não pode esconder mais. Houve o dilúvio, sim. Os judeus não aceitam por conta que comprova que Jesus veio. O quê? Os judeus não aceitam o Novo Testamento, né? Fala que quem escreveu o livro de Jó foi o próprio Abraão. Sim, pode ter sido o próprio Abraão, mas o livro de Jó, ele é um livro pré-pré. Um livro pré-diluviano. Na opinião de Joilson de Assis, teólogo da Baixa da Égua, formado em Raiva, o livro de Jó é um livro pré-diluviano. Alguns livros vieram com Noé. Você acha que se você fosse Noé, você ia entrar na arca sem levar nada, nem uma cartinha de amor? Entendeu? Existem outros livros que foram escondidos por Noé.
Esses livros serão encontrados em breve. Escuta o que eu estou falando e vocês vão lembrar de mim. O livro de Enoque é cheio de matemática, cheio de tronos de Deus, que são os planetas, entendeu? Mas tem um moído aí, que a igreja até hoje não comunga muito não, né? Que é a questão dos anjos, com as negras lá, com a mulher e tal, né? Eu acredito que não foi Abraão, não. O livro de Jó é em hebraico arcaico. A linguagem mais antiga dos hebreus. A linguagem do livro de Jó é comparada com a linguagem lá da antiga Índia. Como é o nome da linguagem da antiga Índia? É o sânscrito. Então, a linguagem do livro de Jó é tão antiga quanto o sânscrito. Ou seja, isso é uma coisa muito antiga. Pastor, meu marido enviou um pix para quebrar macumba, pois tenho sonhado com o cemitério. Deus abençoe, eu vou olhar aqui e assim será. Em nome de Jesus, obrigado, tá? Jesus te ilumine, assim será. Tem muitos livros restritos, pastor, no Vaticano. Sim, o Vaticano, a nossa igreja católica, ela tem muitos benefícios. Veja aí no nosso canal os benefícios da igreja católica, Joilson de Assis, e tem os benefícios de Constantino, Joilson de Assis. A igreja católica também tirou muitas leseiras que existiam nos livros antigos. Então a gente não pode dizer que eles estavam errados de tudo, não. Tá? Eles tiraram o livro de Enoque, não aceitaram, tal, mas tinha muitos livros abestalhados. Entendeu? Então, deixa eu ver mais. Então a questão o nosso casamento, as nossas leis são romanas, todos, inclusive as dos crentes. Casamento judeu não é o nosso casamento, né? Para você ver a diferença do nosso casamento para o casamento judeu da época, é que você vê lá a parábola das noivas. Quantas noivas eram e quanto noivo era? Casamento, batismo, a nossa fé, ela é judia romana. Mesmo que você seja crente, daqueles crentes radical que não aceita a igreja católica, mas a nossa fé é judia e romana. Mesmo que você seja aquele crente, não tem problema. O casamento que nós temos hoje é romano. O casamento judeu na época não era desse jeito. O casamento veio ser agora. O romanismo trouxe muitas coisas boas. Veja aí, benefícios de Constantino, Joilson de Assis. Então a Bíblia, ela é o que nós temos como base de fé e regra. Ela tem mistérios nela. A Bíblia sai de dentro de você, das folhas e entra para dentro de você. Agora, uma coisa, nessa parte do estudo, eu tenho que falar. A Bíblia, ela tem que ser interpretada. Porque se a Bíblia não for interpretada, ela se torna uma bomba. Bomba, la bomba, e bomba, porque tem coisas na Bíblia que nós não podemos praticar, porque não é para o nosso tempo mais. Então a Bíblia, ela é obrigatoriamente interpretada. Você não pode pegar a Bíblia e dizer, eu obedeço o que tiver aqui. Bem, tem coisa na Bíblia que você não pode obedecer, senão você se lasca. Porque o tempo mudou, as leis mudaram. Tá? Tem mais alguma pergunta sobre a Bíblia? Pronto. Deixa eu ver mais, pastor, eu sinto muita dor nas pernas, tomo injeção e remédio e não passa, será que é macumba? Vamos conversar sobre esse assunto, bora? Deixa eu terminar da Bíblia que eu vou falar desse assunto seu aí, me lembra. Fala sobre o mistério da Santa Ceia, pastor, aí é um outro assunto. Vou ver no canal, benefício de Constantino, sim. Quando a gente vê o benefício da Igreja Católica, a gente fica encantado, tá? É muito fácil a gente pescar num aquário. Então, a Igreja Católica, ela beneficiou toda a humanidade. Teve problema? Teve, mas quem é que não teve, atira a primeira pedra. Né? Veja no nosso canal aí, benefícios de Constantino. É a história sem ser politizada.
Porque como crente ou evangélico, a gente pode puxar o saco só para a nossa sardinha. Mas se você estuda a história, você tem que ter uma frieza para admitir os seus erros e os acertos dos outros. E a Igreja Católica, ela acertou muito. A sociedade que você vive, ela é judaica e católica. E crente, sim, os crentes têm muito benefício. Porém, nós somos uma imitação. Jesus é maior que a Bíblia pelo fato dele é própria palavra? Sim. Existe o Espírito de Cristo, né? Além da Bíblia, tem o Espírito de Cristo. Esse Espírito, ele entra no coração daquela pessoa que quer aprender. É mais do que letra, é mais do que história, é mais do que um jornal. A Bíblia, ela é um livro místico, é um livro poderosíssimo, que pode mudar a sua história. Você não pode ler a Bíblia como você lê no jornal. Você tem que ler a Bíblia com o coração aberto, aí vem o Espírito de Cristo, que ele soprou sobre os discípulos, e faz você viajar naquelas palavras. Entendeu? A questão da interpretação da Bíblia, bem, nós temos pais. No judaísmo tem pai, no cristianismo tem pai, e os pais decidiram. Esse assim, pronto, aquele ali, não. Entendeu? A Septuaginta, ela não levou em consideração livros místicos demais. Tem livros que eles não colocaram. Aí houve os cânon, né? Os cânon. É um canão, é um canon. É um canon, tem que fazer biquinho assim, canon. Os canões seriam livros onde os mestres liam e discutiam se aquele livro ele tinha autenticidade ou não. Se ele merecia ser acreditado na Bíblia ou não. E quando a maioria deles aceitava, né, aquele livro entrava. Às vezes eles pegavam uma briga, as porradas, são nas porradas, mas são detalhes tão pequenos de nós dois. Mas o cânon, né, os concílios, eles faziam isso, né? Aí depois foi entrando outras coisas, né? Deixa eu ver mais. Tem alguma pergunta sobre a Bíblia? Sim ou não? A Bíblia é histórica e ela é mística. A Bíblia tem poderes metafísicos. Durma com a Bíblia de lado da sua cabeça para você ver. Vale a pena se aprofundar nos livros apócrifos, pastor, como se base de estudo e não de fé? Bem, livros apócrifos tem muitos bons, como eu falei. O livro de Enoque é ótimo. O livro de Melquisedeque é maravilhoso. Maravilhoso. Mas tem livros abestalhados. Tem livros muito perigosos. Quando a igreja proibiu alguns livros, porque esses livros eram perigosos. Eu vou citar só um livro aqui para você ver como é um livro perigoso. É escrito em hebraico. É o livro de São Cipriano. É um dos livros mais perigosos que existe. Você quer ser amaldiçoada? Leia e pratique. O demônio encosta. A Igreja Católica fez muito bem ter proibido esse livro. E esse livro vem de origem judaica, porque é escrito todo em hebraico. Entendeu? Então, tem livros que a Igreja Católica teve que entrar. Senão, a turma ia virar uma bagunça. Pode ter algum conhecimento nesses livros, pastor? Pode. Pode ter algum conhecimento, sim. Né? A Bíblia é histórica e mística. Sim. A Bíblia não é só aquele B mais A, Bá. B mais E, Bé. B mais I, Bi. A Bíblia, ela sai de dentro daquelas folhas e entra em você. E o Espírito de Deus acompanha. Quantas pessoas já não tiveram a vida mudada pela Bíblia? Não é só questão de historinhas, de letrazinhas, de doutrinazinhas, mas é algo extremamente metafísico. A Bíblia fala, o Espírito de Cristo, o Espírito da Palavra de Deus, é quem faz a diferença. É o Espírito Santo. Tem mais alguma pergunta? O Espírito de Deus, deixa eu ver mais, continuaram sendo perigosos. Sim, tem alguns livros que são perigosos, tá? Eu faço rituais de quebra de feitiço. E um dos rituais mais perigosos que tem é justamente com esse livro que eu citei. Né? Tem que ter extremo cuidado.
Deixa eu ver mais. Sobre a Bíblia, né? Então, assim, tem um mistério, principalmente no livro de Salmos. Tem no nosso canal aí como ler o livro de Salmo. Eu ensino você a ler o livro de Salmo usando a imaginação, o cântico. Você invoca o livro de Salmo. O livro de Salmo é místico. Está precisando de dinheiro? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Reze o livro de Salmo. Invoque o livro de Salmo. Está passando perigo? O Senhor te livrará do laço do passarinheiro. A língua judaica tem mistério. O nome de Deus abre as portas. Os judeus não revelaram nem 10% dos mistérios que eles sabem. A Bíblia tem muitos mistérios. Entendeu? O coração é as portas da vida. O mistério para você entender a Bíblia é ler a Bíblia com um coração bom. E não para ser prepotente, sabido, saber demais do que os outros. Porque a Bíblia diz, grandes coisas te mostrareis. Grandes coisas, firmes, que não sabes. Então ele mostra coisas ocultas. Sim, Deus mostra coisas ocultas. Deus mostra coisas para você. Ô Chiquinho, liga a luz, Chiquinho. Liga a luz. Pronto, fui pegar minha sordinha. Opa. Tava olhando, né? Por isso que caiu. Tem mais alguma pergunta? As cartas iriam para o monte amanhã, né? Hoje houve um imprevistozinho, mas amanhã irão para o monte, né? O carro não abriu, foi. Eu fiquei trancado lá de fora. Pastor, uma dica como a gente entender melhor a Bíblia. Coração de aprendiz, né? O que significa entrar na terceira dimensão? A dimensão do espírito. Primeira dimensão a carne, a segunda a alma e a terceira seria o espírito, né? Porque não tem livro escrito por Tomé na Bíblia? Não sei. São 12 discípulos, né? Nem todo discípulo escreveu livros, né? Os livros que estão nas nossas mãos, somente 2 a gente não tem a certeza da origem desse livro, que é o livro de Hebreus. A gente não sabe quem escreveu o livro de Hebreus. O livro de Pedro não foi escrito por Pedro, que Pedro não sabia escrever, né? E tem o livro de Lucas, que Lucas não conviveu com Jesus. Lucas entrou depois. Então, os livros que foram canonizados para o Novo Testamento seriam livros mais próximos, como de João, que era irmão de Cristo, Tiago, que era irmão de Cristo, Mateus, que era discípulo de Cristo, Marcos, Lucas. Lucas não era discípulo com Jesus, ele foi discípulo depois, né? Aí tem os livros de Paulo, Timóteo, apóstolo de Paulo, né? E assim por diante, né? Só o livro de Hebreus que a gente não sabe quem escreveu. Acredita-se que foi Paulo, mas a gente não tem a certeza. A linguagem é um pouco diferente. E todo mundo tem uma linguagem, né? Um jeito de se expressar, né? Se você for ler um livro e o livro tiver oxê, Maria, esse mesmo menino, você vai dizer, foi Chiquinho que escreveu, tá vendo? Foi ou não foi? Foi. Deixa eu ver. Cheguei, pastor, sua bênção. Seja bem-vinda, Antônia. Tem mais alguma pergunta sobre a Bíblia? A Bíblia, ela é metafísica. Metafísica. Então, você pode... A Bíblia tem que se cumprir na sua vida. Agora, tenha cuidado. A Bíblia tem que ser interpretada. Tem bomba na Bíblia. O que seria bomba? Seriam coisas que você não pode fazer. E a Bíblia manda, sim. Mas a Bíblia também tem uma parte histórica.
E não nessa parte histórica, você tem que compreender a história. Quais os perigos da Bíblia? É você interpretar a Bíblia sem ter o contexto. É como o rapaz que corta o seu pênis com a gilete, porque a Bíblia diz o que escandaliza, corta, então ele não parava de masturbar, então ele vai lá e corta o pênis. A Bíblia mostra também pessoas que mataram as filhas para Deus. Então, a Bíblia mostra, mas não diz nada, então tem que ter cuidado com a Bíblia. Segundo a Bíblia, você não pode ter duas camisas, não pode ter dois sapatos, que se você tiver um, você tem que dar o outro. Então, a Bíblia tem que ser interpretada. O que é que ela quer dizer? Você não pode pegar secamente. A Bíblia mesmo fala que a letra mata, mas é o espírito, é o sentido da coisa que vivifica. Você não pode pegar a Bíblia e o que tiver lá você fazer. Entendeu? O que a Bíblia fala sobre armas? Armas são perigosas, né? Porque tem pessoas que não têm capacidade de tê-las. Mas o céu todo é armado. O céu todo é armado. Se a arma é do diabo, então o céu é do diabo. Porque Miguel é armado. O arcanjo Miguel, tão poderoso e tão forte, é armado. E olha que os caras nem morrem. Para que arma no céu? Não é Deus que protege os anjos? A Bíblia também é cultural. A gente pega aquilo que nós acreditamos. Por exemplo, o vinho. A Bíblia manda beber vinho, mas a nossa cultura diz que é pecado. Então, a Bíblia diz, dai vinho a quem está triste, para que se alegre. O cara diz, não, mas isso aqui e tal. Sim, tem que interpretar. Entendeu como é a coisa? Então, sobre armas, a Bíblia é a maior armamentista do mundo. Os anjos de Deus é tudo armado com R15. Sim. Por isso que a Bíblia fala, a espada de anjo, anjo com espada, anjo matando gente. Entendeu como é a coisa? É porque as pessoas também não têm capacidade de ter arma. Às vezes um cara é leso, aí pega uma arma e quer brigar com todo mundo. Entendeu como é a coisa? A gente faz um bicho de arma, né? Quando o cara quer matar, ele mata com faca, mata até com um lápis no olho, ele mata. É porque a sociedade, ela tem a parte cultural dela. E a parte cultural tem que ser respeitada. Numa fazenda, eu apenas usaria uma arma na bunda, outra na virilha, outra no bolso. Não tinha problema nenhum, podia ser pastor como for. Eu vou estar a mercê do nada? Chega um bandido lá e a minha família, né? Nada disso. É bala na caveira. Então é o seguinte, a Bíblia é armamentista. Você nunca ouviu espada de anjo, espada do Senhor, espada de Miguel? Não? Tudo é armado, velho. Se os anjos tudo é armado e os anjos não morrem, imagina se os anjos morassem na comunidade ou em lugares perigosos. Os anjos não têm Deus? Não são anjos de Deus? Por que eles andam armados? Miguel, você olha a história de Miguel, um anjo de 3,5 metros de altura, lindo, maravilhoso e poderoso. Se ele der um burro na tua cabeça, ela vai parar lá do outro lado. E aí Miguel tem uma espada desse tamanho, velho. Agora, o problema é que a gente diz, não, só quem pode ter arma é ladrão e bandido. E a gente se lasque, né? É o policial e o bandido. Então o bandido pode ter a arma, não tem psicotécnico, não tem aula de psicologia para bandido, não tem nada. O bandido bota uma arma na tua boca e pronto. Aí o cara diz, mas fulano invadiu uma escola e matou o mesmo jeito, porque é um doido, é um maluco, é um endemoniado. Mas se tivesse um porteiro com a arma, ali na porta mesmo o porteiro calava ele. A arma não torna você mal. Eu já fui militar. Eu atirei com fuzil, atirei com pistola, já tive arma. A arma não é mal, mal é a gente. Mal é a gente. Agora, quando vem um endemoniado, cheio de demônio para cima de você, e você está com uma família, e você não tem nada na vida, você só tem a vida. E o cara bota a mão na tua boca, estupra a mulher e tudo, vai ficar por isso mesmo? Ah, não, é paz e amor. Eu não sei que paz e amor é esse, que os anjos é tudo armado.
Se alguém acha que os anjos não é armado, pode colocar aí. Segundo a teologia da baixa da égua, anjo não usa arma. Mentira, usa e usa mesmo. Quem cortou a perna de Jacó foi Miguel, e Miguel usou uma espada, o tamanho da espada. Então assim, mas também tem que ver o outro lado. Tem pessoas que não têm capacidade, se ele tiver um traque-traque na mão, uma 22 Vex, a 22 você dá 10 tiros para ela pegar um, né? O 38 não. Né? A 22 você dá 3 tiros para pegar um, para funcionar, né? Agora, você vai ficar à mercê do mundo, né? Eu acredito que tem que ter um equilíbrio nessa área, né? Briga de trânsito, mas quando o cara tá brigando de trânsito, meu amigo, ele vai com faca, ele vai com pau, ele vai com tudo. Então que Deus tenha misericórdia de nós, né? Tudo tem os dois lados, né? Jesus nunca condenou Pedro por andar armado. Pedro só tinha que saber controlar. Pedro era brabo, né? Ao contrário, tem uma parte na Bíblia que os teólogos não gostam, né? Qual é a parte da Bíblia? Cristo dizendo, quem não tem espada, compra espada. Literalmente. Aí interpreta como você quiser, da forma que você quiser, diga que a espada... Eu já vi teólogo dizendo que Deus mandou comprar espada para cortar a unha. O cara cortar uma unha com a espada de 1 metro, tá danado. Para escovar os dedos também, eles não querem admitir, tá entendendo? Não querem. Então eu já vi teólogo dizendo, não, a espada servia para você cortar uma laranja, o cara vai cortar uma laranja com uma espada de 1 metro. Eita! Aí, não, é para limpar a unha, para cortar tirar o buraco, tirar a carne do buraco do dente. Mas está literalmente no Novo Testamento. Cristo falando, eu vou me embora. Quem não tiver espada, compre espada. O que Cristo queria dizer com isso? Se é para limpar o ouvido com a espada, se é para coçar o nariz, tirar a meleca do nariz, se é para tirar a carninha que está no dente, para cortar o dedão, a unha do dedão, cada um interpreta do jeito que quer. Eu acredito que a Bíblia é bem clara. Só que aquela época era outra época, né? Isso é uma polêmica muito grande, né? Que eu não quero entrar. Mas a Bíblia é bem clara. Cada um interpreta do jeito que quiser, mas está bem claro lá. Mas tem gente que não tem capacidade, tá? Mas essas pessoas que não têm capacidade são as que mais conseguem armas. Compra na feira. Compra na feira. E os cabras que têm capacidade ficam a mercê, né? Boa noite, eles dizem que a nossa espada é a Bíblia. Ok, tá certo, né? Tá certo. Então a Bíblia é maravilhosa, né? O que você acha da Bíblia? A Bíblia é maravilhosa. Agora a Bíblia ela tem que ser interpretada e tem que ser contextualizada, porque ela é perigosa. A Igreja Católica dizia que a Bíblia era perigosa. Os crentes diziam que a Igreja Católica estava com medo da Bíblia. Não, ela é perigosa, porque se ela não for bem interpretada, é uma bomba la bomba. Bomba la bomba Então a Bíblia é maravilhosa, né? Qual é a melhor Bíblia? É aquela que você obedece. Oxi! Qual é a melhor Bíblia? A minha é a Briba. É aquela que você obedece. Aí o cara fica atrás mesmo de Bíblia e não obedece nada, né? Então que Deus tenha misericórdia de nós e nos ilumine. Agora depende muito do contexto. Por exemplo, eu converso com pessoas na Noruega, de outros países, até aqui mesmo no Paraguai. Os caras andam de madrugada no Paraguai, vão para as festas, voltam bêbados. Não tem criminalidade. Na Noruega, deputado anda de trem, né? Aí depende, né? Você que está aí no sítio, que se você chamar a polícia, daqui a 3 horas a polícia chega para levar o corpo, né? Então, vai fazer o que no sítio? Agora tem que saber usar também. O cara vê um vulto, mete bala, vê o filho do cara mesmo, né? Então, é polêmico por causa disso. Mas se você mora num sítio da Baixa da Égua de Cima. E onde é o sítio da Baixa da Égua de Cima? É vizinho ao sítio da Baixa da Égua de Baixo. E o sítio da Baixa da Égua de Baixo fica onde? Perto da casa de Noca. E Então, fica de lado onde Judas perdeu as botas. Você tá lá, cri, 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 cri. Aí chega uma caminhoneta cheia de elemento com bala. Você vai fazer o quê? Chamar a polícia?
Você tem que ter um elemento muito bom e um esconderijo. Entendeu? Então, porque a turma hoje estão fazendo isso, né? Também não vai sair com 38 velho, os caras na caminhonete vai meter bala. Então tem que ter um esconderijo para você se esconder lá dentro e botar só a pontinha e pá, pá. Crente que é policial tem que usar arma. O policial é inimigo de bandido. O bandido souber que ele é policial, ele atira na cabeça dele. Às vezes o policial tem que reagir, se não reagir, morre. Porque é a lei, né? Desistam, ele hoje não vai falar nada de sonhos. Falo sim, dá para falhar. Eu estou querendo só terminar o assunto. Sonhar libertando alguém do uso do elemento do sal. Então podemos comer carne de porco, comer carne com leite. Os judeus não comem, não. Aqui no Nordeste tem a carne de sol com leite, né? Carne de sol na nata. É uma delícia, mas não pode. Né? Carne de porco também. Então tem que ver, são polêmicas da Bíblia. A gente tem que procurar na Bíblia, não é polêmica. A gente tem que procurar motivos para vencer. Quando lermos a Bíblia, não vamos ler a Bíblia procurando polêmica. Polêmica não vai te ajudar em nada. Não vai te dar vitória. Você tem que procurar na Bíblia coisas que te façam vencer. Você está entendendo? Sim ou não? Quem vive de polêmica é jornalista, comentaristas de futebol, alguma coisa. A polêmica, ela é uma polêmica, não chega em canto nenhum. Né? Então você tem que procurar na Bíblia elementos para você se libertar, você sair do lugar e ser feliz. Não importa se é católico, evangélico, tem na Bíblia. Agora a Bíblia é como se fosse um terreno que tem tesouro, você tem que procurar. Entendeu? Então veja aí Bíblia, Joilson de Assis, né? Que eu falo mais sobre a Bíblia. A Bíblia é maravilhosa. Falar sobre a Bíblia é a coisa mais gostosa do mundo. Agora, pena que as pessoas usam a Bíblia só para polemizar, né? Quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, galinha, o ovo, a galinha, galinha, o ovo, a galinha, galinha, o ovo. Eu quero saber, eu como a galinha, eu como o ovo, eu faço omelete, eu não quero saber disso, não. Entendeu? A palavra é feita para nos edificar. As partes polêmicas, né? Então, assim, que Deus nos ilumine e nos faça tirar o melhor da Bíblia. Tirar para comer, encher o bucho espiritual e ser forte. A Bíblia é maravilhosa. Ela é maravilhosa.